Hello, good morning, tudo bem com vocês? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Alguma dúvida, qualquer coisa, vocês sabem, né? Que só é me perguntar. Podem mandar as atividades pela Tia Si ou mandar diretamente para mim pelos meus contatos que eu botei, que eu sempre coloco nos vídeos, aliás, nos slides, tá? Tem lá meu telefone, meu e-mail, meu Instagram. Então, na última aula, eu fiz uns slides para vocês falando sobre Simple Past. O que é o Simple Past? É passado simples. E eu falei para vocês sobre passado simples na forma afirmativa, negativa e interrogativa. Eu vou dar uma pequena explicação do que tinha lá naqueles slides, certo? Então, vamos lá. Para começar, nós temos que entender que no simple past, no passado simples, há duas formas de verbos: os verbos regulares e os verbos irregulares. O que são os verbos regulares? São os mais fáceis, são aqueles que a gente só precisa botar ed no final para saber que ele está no passado. Exemplo, tem aí visit. Visit é visitar. Se eu colocar um ed no final, vai ficar visited. Então, vai ficar como visitei. Outra palavra, play. Play, que é jogar. Se eu botar played, que é joguei no passado. Então, é um verbo regular, que eu só preciso colocar ed para transformá-lo no passado. Já os verbos irregulares são aqueles que não colocam ed, porque ele está na tabela e nessa tabela ela diz como a gente coloca no passado. Então ela já tem uma forma própria para ficar no passado. Eu passei essa tabela para vocês. No livro, na página 169, também tem essa tabela. Alguns dos exemplos são drink, que em inglês, quando vamos colocar no passado, fica drunk. Go, que no passado fica went. Make, que no passado fica made. Então, por aí vai. Então, tem alguns outros verbos que, infelizmente, nós temos que ver a tabela para saber como é que ele fica no passado. Então, vamos lá. Vou pegar uma frase aqui que nós vamos transformá-la nas três possibilidades, que é afirmativa, negativa e interrogativa. A frase é o seguinte: ela vai para São Paulo. Ela vai para São Paulo. Desculpa. Ela na forma afirmativa. Ela foi para São Paulo semana passada. Como é que eu transformo isso para o inglês? She went to São Paulo last week. She went to São Paulo last week. Ela foi para São Paulo semana passada. Went é o passado de que palavra? Go, tá certo? Só para lembrar. Que é um verbo irregular. Essa frase está em que forma verbal? Está na forma afirmativa. Para transformar na forma negativa, que eu falei para vocês na semana passada pelos slides, o que é que a gente precisa fazer? Acrescentar a palavra not. E esse not, onde é que vai se encaixar nessa frase? Ele vai vir junto com did. Lembram que é uma coisa interessante que vocês têm que prestar bastante atenção. Nas frases afirmativas, a gente vai mudar o verbo, só o verbo, para o passado, certo? Nas frases negativas e interrogativas, aparece uma palavrazinha aí nova, que é a palavra did. Essa palavra did, ela não tem significado, certo? Para a frase, ela não tem significado.
mas ela mostra que aquela frase está no passado. Então, não precisamos colocar o verbo de novo no passado, porque se apareceu já o did, então o verbo ele não precisa para o passado. Então, nessa frase aqui, ficou She went to São Paulo last week, né? Ela foi para São Paulo semana passada. Para colocar na forma negativa, eu vou colocar She didn't go to São Paulo last week. Por que não usamos o went, que é o passado de go? Porque o went é uma palavra que já está no passado. Então, se eu usei o did na frase, eu tenho que voltar para o presente. Então, essa frase vai ficar She didn't ou did not go to São Paulo last week, certo? Se o did aparece na frase, não precisa você colocar o verbo no passado novamente. A mesma coisa acontece com a frase na interrogativa. É a mais fácil de todas. Para transformar a frase na interrogativa, você só coloca o did na frente e o resto repete tudo e coloca interrogação. É a coisa mais fácil de se fazer. Então, pegou essa frase, vamos colocar agora na forma interrogativa. Vai ficar o quê? Did she go to São Paulo last week? Certo? Interrogação. Ok? Então, essa foi uma explicação rapidinha do que já estava lá nos slides da semana passada. Eu pedi para vocês completarem os verbos no passado da página 169 e eu quero fazer com vocês agora a página 171, tá? Página 171, que é essa daqui, ó, no finalzinho aqui, ó, certo? Página 71, o que é que diz aí? Reescreva essas sentenças colocando para o passado, tá? Vamos reescrever essas sentenças colocando para o passado. Jisoo, aí tem para vocês completarem. She woke up early. She woke up early. Ela acordou cedo. Então, desculpa. Então, nessa outra frase, nós vamos dizer que ela não acordou cedo. Então, Jisoo, aí você vai colocar didn't wake up late. Acordou cedo, desculpa, eu me enrolei aqui. Voltando, esquece que eu falei, vamos recapitular. Nessas frases aqui da página 171, o que é que você vai fazer? Você vai completar as frases de acordo com o que ela já falou para você. Ela, na primeira frase, ela diz: She woke up early. Ela acordou cedo. Então, na primeira parte que a gente precisa completar, o que a gente vai fazer? Vai escrever o quê? Que Jisoo não acordou tarde. Não acordou tarde. Como é que eu falo isso em inglês? Didn't wake up late. Didn't wake up late, tá? Wake. Lembre que do outro lado tem work, tá? Que é passado. Como nessa primeira frase agora a gente usou o didn't, então não precisa colocar ela no passado, a palavra, o verbo principal. Então vai ficar didn't wake up late. Segunda frase. Jisoo and
her friends. Aí tem para você completar. E depois diz, they went shopping in the evening. Eles foram às compras pela manhã. Então, como é que eu vou falar? Qual é a frase que eu preciso aí para completar? Eles foram às compras. Eles não foram às compras à tarde. Então, como é que eu digo isso? Didn't go shopping in the afternoon. Eles não foram às compras à tarde. Didn't, você vai escrever aí. Didn't go shopping in the afternoon. Terceira frase. Harriet. Aí tem para você completar. E depois tem she ate sandwich. Ela comeu sanduíches. Então, você vai dizer que ela não comeu pizza. Harriet didn't eat pizza. Harriet didn't eat pizza. E a próxima é she took the subway. Ela pegou o metrô. Então, qual é a frase que a gente vai usar? Que ela não pegou um ônibus, tá? Pode dizer que não pegou um ônibus. Então, Bernadita didn't take the bus. Didn't take the bus, certo? Essas foram as frases que vocês vão usar para completar aí o texto. Vocês vão fazer agora a página 172 e 173, tá? Do livro de vocês. O que é que tem dizendo aí, ó? Vou fazer algumas com vocês e as outras vocês tentam fazer aí sozinhos. Primeira, você vai completar as sentenças nas formas afirmativas, ou negativas, que já tem um sinalzinho aí para vocês saberem. Letra A tem Rick and Martha house in Itália. Tem a afirmativa e tem a palavra buy, que é comprar. Como é a palavra comprar no passado? Both. Então, você vai colocar essa palavra aí. Está na página naquela tabela da página 169, que é um verbo irregular. Irregular, por isso que não colocamos o ed no final do verbo. Então, olha a tabela na página 169 e acrescenta aí. Na letra B, ela é uma frase negativa. O que a gente faz com a frase negativa? A gente acrescenta a palavra didn't. Didn't. Então, vai ficar we didn't go. Pega o verbo que está entre parênteses e repete. We didn't go to the cinema last night. E as outras vocês vão fazer da mesma forma. Na segunda questão, vocês vão pôr as frases na forma negativa. Todas as frases negativas no simple past, eu já falei para vocês que tem o quê? Tem a palavra didn't ou did not. Letra A vai ficar assim. Tem I played computer games today. O que é que você vai fazer? Tem um verbo aí com ed. Quando a gente coloca na negativa, a gente não precisa colocar esse ed, né? Lembra que eu já falei para vocês? Então, vai ficar I didn't play computer games today. Repetindo. I didn't play computer games today. E as outras vocês vão fazendo da mesma forma. Na terceira questão, tem um pequeno texto para vocês completarem com o verbo adequado.
Então, tentem ler aí e acrescentar. Walk quer dizer caminhar ou andar. Eat quer dizer comer. Drink, beber. Visit, visitar. E love, amar. Vocês vão colocar esse verbo, cada verbo desse no passado e acrescentar no textozinho aqui. Já na página 173 tem aí: faça sentenças verdadeiras sobre o seu dia de ontem, aliás. Ou seja, vocês vão fazer essas frases aí no passado. Letra A. Como é que eu transformo essa frase no passado? Tem aí o verbo que nós vamos usar, é o verbo go. Então, vai ficar I went to the cinema. I went to the cinema. Porque o passado de go é went. Letra B. Tem aí o verbo do. Como é do no passado? Did. Então, vai ficar I did my homework. I did my homework. Letra C. Qual é o passado de visit? Aí você vai colocar aí o passado. Letra E. Qual é o passado de eat? Coloque aí. E exercise? Você vai colocar aí, certo? Já na segunda questão, você vai escrever como foi o seu dia ontem. Você pode escrever em português mesmo, porque vai ficar um pouco complicado para vocês escreverem todo em inglês. Vocês vão fazer um pequeno textozinho de como foi o seu dia ontem, o que é que você fez, quais foram as suas atividades, tá? Vocês podem escrever em português mesmo. Então, é isso. Para completar, vocês vão também responder a página 180 do livro de vocês, tá? Que tem essas duas questões aqui, ó. Nessas duas questões, a primeira tem assim: complete usando o passado. Então, a frase aí já está pronta. E onde é que você vai acrescentar a palavra did? Tem aí. Ou você vai acrescentar no primeiro tracinho ou no segundo tracinho. Você vai ver qual é a posição correta onde você vai acrescentar a palavra did para transformar as frases no passado. E já a segunda questão, você vai colocar as frases em ordem, as palavras em ordem para transformar em uma frase, certo? É isso. Bye bye, see you later.